Nosso boa noite a todos. Que Jesus nos ampare em mais essa oportunidade em que nos reunimos para reflexões sobre o Evangelho de Jesus, na esperança de que aquilo que trouxemos possa tocar os corações e permitir, como disse, uma reflexão mais profunda sobre os temas que nos envolvem, os temas que envolvem a sociedade. E aqui lembramos que por esse palco já passaram inúmeros oradores falando sobre os mais variados temas, muitos deles polêmicos, como a pena de morte, a eutanásia e tantos outros, porque a doutrina espírita caminha para e passo com a ciência e não tem dificuldade nenhuma em atender aos imperativos da própria consciência para discutir aqui tudo aquilo que nos envolve no convívio social. E para esta noite nós escolhemos, já que nos foi ofertada a possibilidade de um tema livre, achamos por bem trazer esse tema que é palpitante, muitas vezes discutido nos tribunais, mas que na realidade está muito mais ligado ao sentimento de amor do que exatamente às leis da terra. Adoção na visão espírita é essa a nossa pretensão, e que a espiritualidade amiga possa nos envolver de forma que as palavras possam fluir de acordo com aquilo que nós projetamos e elaboramos em nossa casa. A experiência de viver já nos ensinou que precisamos constantemente fazer escolhas. A dificuldade é que nem sempre somos capazes de discernir com propriedade acerca dos caminhos que se abrem à nossa frente. Muitas vezes ficamos à mercê de informações de outrem, ou mesmo informações que não nos levam a lugar algum. Essa dificuldade todos nós temos. Seguimos pela vida agindo, interagindo, reagindo, sem fazer muitas vezes uma autoanálise para perceber que muitas vezes não estamos trilhando o caminho mais viável ao alcance dos nossos objetivos. Estamos falando aqui da decisão básica que precisamos tomar quanto aos dois caminhos que a vida nos apresenta. O caminho que nos leva ao progresso material e o caminho que nos leva ao progresso espiritual. O caminho material representa a escolha que prioriza as conquistas mais imediatas, geradoras de status, de conforto, de bem-estar físico. E geralmente é essa escolha que fazemos dentro do palco da nossa família ou dentro do grupo social a que pertencemos. E a doutrina espírita nos mostra que esse caminho não nos trará a felicidade almejada. A alegria que possa estar presente nele é uma alegria aparente, efêmera, e deixa atrás de si uma sensação de amarga frustração. Escolher o caminho espiritual não significa renunciar a tudo que seja material. Na verdade, a doutrina espírita não preconiza o abandono do mundo, a reclusão e a clausura. O adepto do espiritismo, ao contrário, precisa sim estar presente na sociedade, vivendo conforme a realidade do seu tempo e participando ativamente. Lembram-se da parábola do pastor e o resgate da ovelha? Quem de vós, que tendo 100 ovelhas,
e perdendo-se uma delas, não vai em busca. Não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu. E encontrando-a, coloca-a sobre os seus ombros e a leva de volta para sua casa. E reúne amigos e vizinhos, dizendo: regozijai-vos comigo, porque encontrei a ovelha que se havia perdido. No simbolismo singelo dessa parábola, Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. Aprendemos que a qualquer tempo em nossas vidas, podemos alterar sim os nossos rumos, escolhendo o bom caminho. E um desses caminhos que muitas vezes a vida nos apresenta é o caminho da adoção. Intimamente ligado à injustiça social, em que vivem milhares de crianças, aguardando que um milagre divino os recoloque em condições de serem tratados como verdadeiros irmãos. Nessa hora, o menor abandonado, os órfãos, o menor carente, surgirão como um investimento divino que renderá dividendos e bônus horas no reino dos céus. E olhando o mundo lá fora, sentindo a multidão caminhar sem rumo, concluímos que muitas ovelhinhas estão perdidas do divino pastor, presas da miséria e do abandono, vitimadas pela fome. Milhares de crianças aguardam com ansiedade e desespero uma adoção. Que alguém lhes salve dos abismos da ignorância, do analfabetismo e principalmente do lobo da violência. E cada um de nós, pode representar esse pastor tão esperado, resgatando apenas uma dessas ovelhinhas desgarradas. E se esse gesto for multiplicado aos milhares pela solidariedade humana, tornaria o futuro de muitas crianças em porvir de alegrias e esperanças. Mas como poderemos proteger a criança se viramos as costas para ela? Mesmo sabendo que o que ela realmente deseja é um lar, onde possa encontrar uma família. O que será dessa criança? Sem futuro, sem esperança? Como poderá ela fugir do círculo vicioso da delinquência? E uma questão nos intriga. Sempre fazemos esse questionamento. O que existe de tão divino em uma criança durante a infância, que morre dentro de nós quando nos tornamos adultos? A pureza, a inocência, a confiança irrestrita e a vontade de aprender são virtudes inatas que as crianças trazem, mas que acabam soterradas no convívio social, substituídos pelo egoísmo, pela inveja e o medo da violência. Quanto mais difícil a vida de uma criança, quanto mais cedo ela tiver que trocar o seu mundo infantil pelo mundo social, quanto mais cedo essa pureza e inocência tiver que lutar pela comida, mais cedo morrerão nessas crianças as virtudes que elas trazem consigo. Elas não estão interessadas em nossas propriedades e no aumento de nossas rendas. Elas só querem um lar, um pai, uma mãe para conviver, para conversar, para brincar, para serem amparadas nas suas angústias e orientadas pelos caminhos da vida. Elas não querem o nosso dinheiro. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos esclarecem que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O que realmente importa são as afinidades e a comunhão de pensamentos que unem os espíritos. E eles estão à nossa espera. E essa possibilidade de se reunir no papel de mãe, pai, filho, seja biológico ou adotivo,
é uma oportunidade dentro da lei da reencarnação, ou seja, uma possibilidade de reencontrarmos afetos e desafetos para experiências, aprendizados e reparação de equívocos cometidos no passado. Sem dúvida alguma, é uma experiência enriquecedora. Com o passar do tempo, no convívio fraterno, essa figura da adoção desaparece. Desaparece porque ela deixa de existir naturalmente, porque ela é envolvida pela ternura e o amor na relação afetiva que se cria. Vejam que até mesmo do ponto de vista legal, as leis brasileiras sequer fazem distinção entre o filho adotado ou legítimo. Como era chamado? Filho legítimo. Questão pacificada. Todos recebem o mesmo tratamento. A dificuldade está exatamente nos nossos sentimentos. Porque nenhuma criatura chega a um lar por mero acaso. Há uma identidade de elementos que caracterizam essa relação. Quando chega um filho, adotivo didaticamente falando, ele já chega com a prerrogativa de ter tido relações anteriores de ordem afetiva. Não é a gênese humana que vai estabelecer essa relação, mas sim a história pregressa entre esses espíritos. Se os espíritos que chegam pela via biológica já trazem uma responsabilidade, vínculos e laços estabelecidos, o que pensar então daquele que chega pela via do coração para uma convivência de uma existência toda? Sem dúvida alguma, é uma intervenção divina. Uma intervenção divina para realocar essa criatura que não é biológica, mas que tem um compromisso muito sério com a lei maior. E isso decorre da lei de atração que une as criaturas, que Jesus preferiu chamar de lei do amor. E o lar é essa escola. Uma escola de refazimento, porque a família tem essa característica de ser um educandário de almas. Nessa escola, todos têm sua cota de contribuição. O pai, a mãe, os filhos, inclusive aqueles que, em tese, seriam estranhos sob o ponto de vista biológico. Todos se aproximam, por imperativo da lei divina, para vivenciar o aprendizado sublime do amai-vos uns aos outros. Ninguém traz para dentro do seu lar alguém que não venha para o acolhimento, para a fraternidade e disposição para exercitar o carinho e o amor. São filhos biológicos ou do coração? Todos somos filhos adotados, porque o único pai legítimo é Deus. Khalil Gibran, grande poeta libanês, estudou no Colégio da Sabedoria em Beirute. Ainda rapaz, ávido pelo conhecimento, sagaz nos questionamentos, indagava tudo. E o diretor da escola procurava acalmar essa ambição impaciente. E certa feita disse-lhe que uma escada deve ser galgada degrau por degrau. E Gibran responde no ato: mas as águias não usam escadas. Tal era o desejo de crescimento, tal era o desejo de conhecimento. E sua visão espiritual da paternidade divina fica bem clara no poema Os Filhos. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e filhas da vida, da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Khalil Gibran tinha razão. Os pais da terra não são nossos pais. Eles estão nossos pais.
E a cada encarnação mudamos de pais consanguíneos, mas em todas elas, Deus é sempre o Pai de todos. A figura da adoção, do ponto de vista legal, é mera formalidade, que desaparece nos primeiros momentos da convivência, como já disse, onde o carinho, o afeto e o amor suplantam todos os conceitos e preconceitos. A formação de um lar, por outro lado, não é por acaso. É um planejamento que se desenvolve no plano espiritual. Nada acontece por acaso. Assim como filhos biológicos, nossos filhos adotivos também são companheiros de vidas passadas. E nossa vida hoje é resultante do que angariamos para nós nesse convívio fraterno. Na literatura espírita, encontramos vários casos de filhos que, em função do orgulho, do egoísmo e da vaidade, se tornaram tiranos de seus pais, escravizando-os aos seus caprichos e pagando com ingratidão e dor toda a ternura e zelo paternos. De retorno à pátria espiritual, ao desencarnarem, despertam-lhes a consciência e passam a entender a gravidade de suas faltas. Procuram trabalhar o campo da ternura para recuperar o tempo perdido e se reconciliarem com aqueles a quem lesaram afetivamente. Assim, reencontram aqueles mesmos pais a quem não valorizaram, para devolver-lhes a afeição machucada, resgatando o carinho, o amor e a ternura de ontem, porque aqui a lei não é a dos homens, é a lei natural de causa e efeito. Não aproveitada a convivência com os pais amorosos e desvelados, é da lei divina que retomem o contato com eles, agora como filhos de outros pais, chegando até eles pela via da adoção. Mas a responsabilidade dos pais permanece a mesma. E recebendo eles no lar a abençoada experiência da adoção, Deus sinaliza ao casal estar confiando em sua capacidade de amar e ensinar, de perdoar e auxiliar aos companheiros que retornam para hoje valorizarem o desvelo e a atenção que ontem não souberam ofertar. Trazem no coração desequilíbrios de outros tempos? Sim, trazem. Trazem arrependimentos dolorosos, buscando a solução ao reencarnarem? Sim, trazem sofrimentos. Mas quando a engenharia sideral situa uma criatura para a convivência num lar, é porque há efetivamente uma orientação de ordem espiritual, de forma que aquela criança conviva com a família, não biologicamente relacionada, mas espiritualmente afinizada. Quando se adota-se por amor. Nossos filhos, legítimos ou adotivos, são espíritos que trazem suas virtudes e suas paixões inferiores de outras encarnações. Cabe-nos examiná-las para auxiliá-los na consolidação das virtudes e no combate a essas paixões inferiores. Para isso, a primeira grande escolha é o nosso lar, palco maior das experiências que conduzem ao conhecimento lapidar das coisas, mas, sobretudo, ao humanitarismo que faz aflorar os mais nobres sentimentos. Relembrando que a criança não é um adulto miniaturizado, nem uma cera plástica facilmente moldável. Trata-se de um espírito em recomeço, momentaneamente esquecido das realizações positivas e negativas que trazem vidas passadas, mas empenhado agora na conquista da felicidade. Muitas vezes, dentro do grupo familiar, reencarnam espíritos afins e não afins, que chegam para o necessário reajuste. Algumas criaturinhas se atrasam na preparação do reencarne, na espiritualidade.
e acabam alcançando a família de uma forma indireta, por via oblíqua. É o caso da jovem Simone, que encontrou nos pais adotivos Lucila e Jonas um afeto que o seu coração ansiosamente aguardava. Foi recebida assim, com infinita alegria, na família onde já tinham 2 filhos. E essa jovenzinha, ao completar 16 anos, sentia-se a mais feliz das criaturas em meio às alegrias da festa que os pais lhe prepararam. Mas, naquela noite, uma das convidadas, no momento de infelicidade, lhe revelou de forma chocante que ela era filha adotiva. Simone rebelou-se. Imediatamente, em meio à festa, exigiu dos pais que lhe revelassem quem eram seus verdadeiros pais. E por mais que Lucila e Jonas procurassem envolvê-la em ternura, dizendo que eles eram seus pais verdadeiros, que não tinham conhecimento de quem a gerara do ventre, Simone não aceitava. E ao saber que os 2 irmãos já casados eram filhos legítimos, isso a fez sofrer ainda mais. Revoltou-se, maltratou no gesto a sua mãezinha e saiu batendo a porta. Pelo caminho, ela ia pensando, meditando, procurando lembrar-se de toda a solicitude dos pais, a ternura da mãezinha. Ela tivera toda uma educação baseada no amor, nada lhe fora negado. Como poderia então ter tido aquela atitude tão grosseira para com a mãezinha? E naquele momento de desespero, buscou auxílio em Alfredo, médium amigo da família, participante do grupo espírita que eles frequentavam. Envergonhada, ela relatou a sua frustração e pediu ajuda. E aquele senhor procurou o Evangelho e buscou na prece a sustentação espiritual para que aquela jovem pudesse amadurecer um pouco mais, para ter a compreensão necessária para vencer o testemunho que ela tinha pela frente. A prece, com a consequente mediação do Mestre Jesus, concedeu àquele senhor a inspiração de um amigo espiritual para que ele explicasse a Simone dizendo: minha filha, você procura seus verdadeiros pais? Os seus pais verdadeiros são Lucila e Jonas. Mas como? Eu quero saber quem foi a minha mãe. E o médium, recebendo a inspiração da espiritualidade maior, diz a ela: Simone, os pais biológicos que você teria na terra seriam realmente Lucila e Jonas. Acontece que você, na espiritualidade, atrasou na sua preparação, porque para retornar ao corpo de carne e merecer o corpo de carne novamente, o espírito tem que se aquilatar das suas responsabilidades e preparar o seu retorno. E você atrasou, minha filha. Você se atrasou. Sua mãezinha adoeceu. E o tempo passou e ela não pôde engravidar. Mas a providência divina veio em seu socorro. A bondade de Jesus permitiu que uma jovenzinha que procurava curtir a vida, os prazeres materiais, tivesse uma chance de uma meditação profunda, interiorizando a responsabilidade do ventre materno. E ela aceitou na espiritualidade esse compromisso, sem recusar, através do aborto, cumprindo uma gestação feliz. Essa criatura te aceitou, Simone, através da misericórdia divina, acatando a oportunidade de servir de veículo para que você pudesse retornar. Também ela mereceu a feliz oportunidade de reencontrar uma nova proposta de vida. E ela conseguiu, Simone. Conseguiu fazer com que a gestação chegasse até o fim. Através daquela mulher, você pôde retornar ao mundo e voltar aos braços de sua mãezinha. Agradeça a Deus, minha filha. Abençoa em cada momento o gesto de carinho dos seus pais adotivos. E não tente buscar a mãezinha que lhe dera a vida. Ora por ela. Porque de algum modo,
ela construiu uma chance para que você pudesse chegar até aqui, para que você pudesse nascer. Volte ao seu lar, abrace os seus verdadeiros pais e dê a eles o respeito, o entendimento e o carinho que você está começando a negar. Simone voltou para casa e abraçou emocionada os seus pais, descobrindo que pai e mãe não são aqueles que dão a vida, mas são aqueles que fazem da sua vida uma canção de renúncia e sacrifício para abrigar em seu coração os filhos que muitas vezes são filhos alheios, que ninguém quis aceitar. Os laços de consanguinidade não representam os laços espirituais. Quando Jesus disse a Maria, mulher, aí está o teu filho, ele quis nos ofertar uma lição extraordinária. Ele não a chamou de mãe naquele instante, para que Maria representasse todas as mulheres, inclusive algumas que ainda não compreendem a divina missão da maternidade, fazendo do seu ventre um campo de guerra através do aborto, buscando a beleza física, o luxo e o conforto material. Os filhos legítimos ou adotivos constituem o barro precioso para que seja modelada a obra imortal, o espírito imortal. Adoção é um gesto de amor que nos mostra a transcendência dos laços da alma sobre os laços consanguíneos. É o verdadeiro ato de fraternidade universal que afasta de vez os preconceitos que trazemos desde a época dos dominadores romanos. Alguém poderá dizer, bem, mas essas crianças já se encontram nos orfanatos, nas creches, e eu sou um contribuinte assíduo no auxílio às instituições filantrópicas. Ótimo, já é um bom começo. Mas a maioria das crianças estão lá fora. Podemos vê-la através das janelas dos nossos carros, nas esquinas. Alguns seminus, outros enfermos, mas todos carentes de amor. Muitos deles, que agora estão nos cárceres, foram recolhidos, mas recolhidos pelas grades da delinquência, adotados, mas adotados por mãos violentas que se anteciparam ao nosso demorado gesto de amor. Essas crianças pedem muito pouco, não querem a nossa riqueza. E talvez ainda neste plano, essas crianças que adotamos sejam para nós um investimento extraordinário, para que possam transformar na razão de nossas vidas, no ombro amigo da velhice, no mensageiro de alegria na hora de solidão, no companheiro fiel na hora da doença, retribuindo a mãos cheias tudo o que fizemos de bom. Durante o sono físico, muitas vezes somos visitados pelos nossos futuros filhos, e ao acordarmos, guardamos a lembrança de uma bela criança em nossos braços. São os avisos do mundo maior, dizendo que algo muito belo e inesquecível está para acontecer em nossas vidas. Dirão algumas senhoras, realmente já tive sonhos dessa natureza, só que eu já perdi as condições de maternidade através de uma cirurgia definitiva, como a laqueadura, ou meu marido já se submeteu a uma vasectomia. Não se preocupem. Essas crianças, como foi o caso de Simone, nascerão em outros locais, mas serão sempre nossos filhos. E a eles daremos tudo o que temos, acreditando que muitos nos será dado por acréscimo da misericórdia divina. A adoção, por si só, cria uma nova família. E a família na terra é para cada um de nós uma divina escola. Nosso querido Rui Barbosa já dizia, multiplica a célula e tereis o organismo, multiplica o organismo e tereis a família,
multiplica a família e tereis a pátria. A pátria é assim, a família amplificada. Ao abraçar a adoção, nem tudo serão rosas. Às vezes o nosso gesto terá como resposta a ingratidão, a mesma ingratidão dos filhos biológicos para com seus pais biológicos. Por isso, cultive a esperança e construa sobre a renúncia de cada dia o seu porvir de felicidade. Se o seu filho transformar-se na cruz dos seus dias, recorra à sublime mãe de Jesus, Maria de Nazaré, e lembre-se da necessidade de transformá-lo em homem de bem. Ajude. Ajude sempre seus filhos a crescerem para os ideais superiores, para o amor universal, lembrando sempre que a maior de todas as riquezas é a riqueza do coração. Na dor, recorde-se do momento do encontro com aquele pequenino ser, tomado pela ânsia do amor, aconchegamos aquele corpinho junto ao nosso e um sorriso enorme se abre de repente em nossos lábios. É um momento mágico. Somos invadidos por uma força desconhecida e nos atiramos naquela união que selará os nossos destinos por toda a vida. Um instante indescritível na sua essência, incomparável na sua beleza, que somente poderá ser vivido por quem ousar trilhar o sublime caminho da adoção. E se apesar de todos os esforços, abnegação e amor, não conseguir tornar o seu filho um ser digno ante a família e a sociedade, não se deixe abater pelo desânimo, pois antes de chegar ao Pai, já estarás absolvida pelo tribunal da tua própria consciência. E um dia, quando deixar esse plano, deixará também um rastro luminoso nos corações daquele que você educou e amou. E na eternidade dos mundos, galgando os degraus da escalada evolutiva na pátria espiritual, talvez você reencontre o filho adotivo numa outra modalidade biológica e sem a densidade do corpo físico, para então conhecer as razões daquela união terrena. Como os espíritos desencarnados se comunicam pelo pensamento, você o reconhecerá, mãe, que está numa simples mensagem. Mãezinha querida, eu sei que você me recebeu com a alma em festa, vestida de sonhos e esperanças. Em momento algum, lhe passou pela mente que o fato de eu não lhe pertencer à carne pudesse alterar o nosso infinito amor. Eu venho de regiões inóspitas e dos tempos imemoriais do seu passado, no qual estabelecemos esses vínculos de morredouro afeto. Foi necessário, mamãe, que ambos trabalhássemos muito na área da ternura, impedidos, porém, de nascer um da carne do outro, por motivos que nos escapam, a fim de que outra mulher me concebesse, entregando-me a você. A ela sou grato e peço a Deus que a abençoe, pois sem sua contribuição eu não teria recebido esse carinho de mãe espiritual saudosa, nem fruiria de sua convivência luminosa, graças à qual me enterneço e sou feliz. Filho adotivo, quantas vezes me golpearam, mãe, com azedume, utilizando essas palavras. Ah, mas o seu amor, mãe, demonstrou-me sempre que a maternidade do coração é muito mais vigorosa do que a do corpo físico. Não há mães que asfixiam os filhinhos quando estes nascem? E outras não há que sequer os deixam desenvolver-se no seu ventre, matando-os antes do parto? No entanto, quem adota o faz por amor e doa-se por abnegação. De certo modo, mãe, somos todos filhos adotivos uns dos outros, pelo corpo ou sem ele, porquanto a única paternidade verdadeira é a que procede de Deus, o genitor divino que nos criou para a glória terrena. Mãezinha de adoção é a alma que sustenta outra alma, vida completa que ampara outra vida em processo de desenvolvimento. Para encerrar, mamãe, venho hoje agradecer-lhe em meu nome
E no nome daqueles adotivos que, ingratos e doentes, não souberam valorizar os lares que os receberam, nem os corações que se dilaceraram na cruz espinhosa dos sofrimentos em favor da vida e da segurança deles. Meu agradecimento, mamãe, e recordando-me da mãe de Jesus, que a todos nos adotou como filhos, e em homenagem ao seu filho, digo-lhe emocionado e feliz: Deus a abençoe, mamãe, hoje e sempre, eternamente, seu filho. Que Jesus nos abençoe.